Aí galera, tranquilo? Numa boa? Então, hoje resolvi falar sobre o mal. E aqui vou entender o mal não como uma entidade fora do corpo humano, fora da sociedade, né? Uma entidade maligna que vai determinar os nossos passos de fora da sociedade para dentro. Por outro lado, também não vou falar de um mal que seja essencial ao ser humano de maneira que não possamos trabalhar com ele. No sentido talvez de Hobbes, quando ele diz o homem é o lobo do homem. Ou seja, seria da nossa essência sermos sujeitos maus. Então, nenhum desses extremos. Pretendo falar não de um mal essencial, nem de um mal fora da sociedade. Portanto, o mal a que eu vou me referir é o mal artificial, é o mal construído pelo homem, construído na convivência humana e construído baseados em princípios da economia, baseados na política, baseados numa moralidade, baseada em preconceitos, ou seja, o mal que é fruto da nossa consciência, da nossa racionalidade, né? Portanto, o mal é aquilo que interrompe um processo de qualificação desta sociedade, certo? É uma disrupção naquilo que favoreceria a convivência humana fraterna, né? A divisão das benesses sociais, a equalização das diferenças sociais, enfim, seria o mal, né? Pensado por aí, inclusive o mal como a tortura, a morte, a guerra e etc. E quando eu falo em consciência do mal, é evidente que eu me lembro da Hannah Arendt, quando ela fala da banalidade do mal. Ou seja, ela fala de um cidadão que durante a Segunda Guerra Mundial deu as condições para que milhares de judeus morressem e ele foi julgado e ele sentia-se inocente porque ele dizia que era um trabalho, que ele apenas obedecia, que não lhe dizia respeito o resultado morte do seu trabalho, mas sim a qualidade do seu trabalho. É possível na história falarmos de um tempo de banalização do mal, mas há momentos em que o mal se torna desnudo, em que ele é desvelado. Podemos imaginar aqui no Brasil, que eu sempre me refiro ao Brasil, né? Podemos falar de um Brasil contemporâneo onde o mal ele aparece desnudo, em que podemos identificá-lo, senti-lo, quantificá-lo e sem nenhuma vergonha falar dele. Com o advento deste novo princípio de governança, em que o nosso governante, o nosso presidente, ele tem um princípio de morte, é possível se falar de uma maneira nua e crua do mal. Podemos falar bandido bom, bandido morto, podemos falar que a petralhada deve ser metralhada, podemos falar enfim, em tortura, podemos permitir a violência em presídios, mas o principal é que está sendo permitido falar sobre isso. É possível defender o mal abertamente. É possível que mesmo as religiões, que em tese são religiões cristãs que são pacifistas, conseguem verbalizar, discutir, trazer à luz um Jesus Cristo armado,
momentos em que o nosso presidente pode dizer que só não andava armado Jesus porque não havia armas, esquecendo que teria espada, teria pedra, teria porrete, mas enfim, né, só não tinha um fuzil porque não existia na época. Mas aqui o foco mesmo é a capacidade que nós temos agora de nos vermos como sujeitos que podem fazer e falar sobre o mal. Então é um momento bastante interessante, porque a hipocrisia ela se reduz sob o ponto de vista em que as pessoas estão desnudas. E é claro que esse mal tem um viés econômico. Esse mal é uma moralidade que não vem de fora, ela é construída porque ela tem um viés econômico. Né? A tortura, a morte, a prisão não é para todas as classes sociais. Ela é determinada economicamente. A pobreza, a violência da fome, das pessoas morrerem na rua, ela é determinada. Esse mal pode ser discutido porque tem um viés político. E aqui no sentido de político, no sentido de organização da sociedade. 30% da população quer uma sociedade organizada de maneira excludente. E evidentemente excludente. Uma sociedade que quer politicamente organizar a sociedade, por exemplo, com uma educação que não seja para todos. Para uma saúde que não seja para todos. Portanto, é um mal conversado, dito, dialogado com microfones. É possível um mal que seja baseado em preconceito sobre etnias, sobre sexualidades. Mas o diferente é que é possível falar disso, porque sempre houve, mas agora é falado, é documentado, é inclusive justificado. Evidente que este mal justificado tem justificativas tenebrosas, mas aqui eu nem quero focar na justificativa, na qualidade delas, eu estou focando na possibilidade de fala, na possibilidade de justificar, e não há mais o espanto. Então essa banalidade do mal ela desaparece e ela passa a ser um mal dito, documentado, né? Um mal que se incorpora nas figuras políticas, um mal que se incorpora em religiões e que, portanto, um mal que pede fé nele, enquanto um mal religioso, e também pede votos para que ele possa se perpetuar. E aqui interessante, para quem já está pensando, mas professor, e as justificativas também morais, dizendo que esse mal é pela família, pela pátria, né? Pela tradição, né? Sim, existe, mas por que existe? Existe essa justificativa não tanto para esconder o seu mal, não tanto para justificar esse mal, apesar de ser para justificar, né? Mas não somente, eu diria menos uma justificativa, mas eu acredito que essas limitações morais, elas são para pôr um muro, para dizer quem vai sofrer o mal e quem não vai sofrer o mal. Essa moralização é uma marca que se põe em quem deve sofrer o mal. Por quê? Porque sabes, esses 30% sabem, eu sei, que se o mal se tornar civilizatório, todos forem maus, né? Essa sociedade desaparece. Não é possível. Então, o mal não pode ser disseminado. O mal precisa ser identificado em quem ele deverá ocorrer, para que só esse, ou seja, sempre o outro, nunca eu, o outro, a outra etnia, o outro extrato da sociedade, não o meu, sempre o outro é que deve sofrer o mal. Né? Mas o muro vai demarcar, esse muro moralizante, ele vai dizer quem deve e quem não deve. Sinais identificatórios. Bandeirinha do Brasil
né, no ladinho aqui, no peito, bonezinho com a bandeira do Brasil, são sinais que vão identificar aquele que está de um lado do muro ou do outro lado do muro. Portanto, esse desvelamento, ele torna claro que esse mal que atinge as pessoas é um mal social. É um mal artificial, elaborado, né? Tem uma racionalidade interna, pode ser irracional no contexto da sociedade, mas tem uma racionalidade interna, né? De cunho econômico, político, né? Que orienta quem serão as vítimas. E nós temos o liberalismo. O liberalismo tem uma faceta interessante, que ele vai dizer que aqueles que estão acima deste mal mereceram. Aqueles que estão abaixo, portanto, sofrem esse mal, mereceram estar lá. Então é um merecimento. É a disputa por um lugar acima deste sofrer. Este mal, portanto, ele é um mal administrado, porque é artificial. É um mal orquestrado e organizado, escalonado, quem vai sofrer mais, quem vai sofrer menos. E como o liberalismo diz que é justo que alguns sofram este mal, acontece a situação, portanto, daquele pobre de direita, ou pobre da extrema direita, que é aquele que tenta puxar para si sinais identificatórios de que ele não vai sofrer este mal, porque ele está acima da categoria dos que vão sofrer. Ele se identifica, coloca a bandeirinha, faz de tudo, mas ele sabe que ele é o sujeito que vai sofrer o mal, porque ele não está acima, ele está abaixo, ele vai sofrer, mas tenta de todas as formas trazer para si a identificação de que eu estou acima deste mal, e portanto ele judia dos outros, ele provoca o mal dos outros, porque ele faz de tudo para se identificar com aqueles que estão acima. E, portanto, ele colabora, portanto, ele entra nessa racionalidade do mal, achando-se acima ou querendo estar acima, mas também sendo vítima. Portanto, o que eu falei até agora, basicamente, é uma reflexão, é uma chamada de atenção para o desvelamento. Já que o mal está aí, e nós podemos vê-lo e falar sobre ele, então vamos falar. Vamos abrir o jogo, vamos discuti-lo e vamos cada vez mais entendê-lo como algo artificial, não essencial, político, econômico principalmente, algo fruto do preconceito e de uma racionalidade intencional que provoca a disrupção, provoca o desvio da sociedade para uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais socialmente agradável e boa para todos. Fica a dica. Até mais.